Boa tarde, meus irmãos. Aguardar o pessoal ir chegando. Vamos lá. Hoje teremos nossa live com o irmão Bruno Amorim, lá do Rio de Janeiro, sacerdote do Templo Escola de Umbanda Sete Pedreiras. Vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Marcos Siqueira, sou dirigente do Templo Escola de Umbanda em São Caetano, Rio Grande do Sul. Salve, salve, meu irmão. Tudo bem? Tudo bem, e aí? Como é que está? Tudo ótimo. Falando aqui Prazer, do Rio. Como é que irmão, prazer. um prazer receber não, ser convidado, né? Para fazer essa live, falar um pouquinho da nossa Umbanda. É um privilégio, uma honra participar e vamos em frente. Salve, salve, Gilson Curimba. Salve, mestre Gilson. Salve, Gilson. O Um Gilson abraço. tá me devendo uma live aí também, Gilson. Vamos fazer uma live cantando aí uns pontos aí, macumbando um pouco. Ele deve estar tocando atabaque na casa dele, fazendo um barulhão aí nos vizinhos, né? Com certeza, com certeza. Meus irmãos que seguem o Templo Escola de Umbanda Gomergência do Balé, esse é o irmão Bruno Amorim, lá do Rio de Janeiro, sacerdote do Templo Escola de Umbanda Sete Pedreiras. Conta um pouquinho para nós aí, Bruno, sobre, antes de a gente entrar no nosso assunto, qual é a tua história na Umbanda, como é que o templo surgiu. Eu e o Bruno nos conhecemos lá em São Paulo, numa aula de sacerdócio, onde o Bruno estava fazendo o sacerdócio com o pai Cláudio Ricomini. A gente conversou rapidamente, mas o Cláudio sempre te elogia muito, Bruno, o teu trabalho. Tu também teve o privilégio de receber ele na inauguração do teu terreiro. E a Umbanda cresce, né, com tudo isso. Então, conta um pouquinho aí para nós a tua história, como é que tu chegou na Umbanda, como é que o Templo Sete Pedreiras... Bom, salve meus irmãos que estão chegando. Eu fico muito feliz aí de receber esse convite, poder trocar ideia, mesmo que à distância, né? A gente está tão distante aqui. Estou falando do Rio, meu irmão aí do Sul, então a internet proporciona a gente esse benefício aí de trocar ideia sobre Umbanda, falar um pouquinho da gente, estreitar os laços, né? Principalmente nesse momento aí que a gente precisa de união, né? Bom, falando do templo, a caminhada na Umbanda, na verdade, eu venho de uma família umbandista, né? Mas, Legal. então, sempre foi uma coisa natural na minha vida, na minha família, conversar com guias espirituais, tomar um passe do caboclo. E aqui no Rio tem um... É bem caseiro, né? Na verdade, começou com a minha avó, né? E eu ia para casa da minha avó tomar passe do caboclo. O Exu dela vinha, tratava da família. Então, essa ideia de que as coisas funcionam somente dentro do terreiro, na minha família não, não foi ao pé Não da letra. fechou. Uhum. E assim, minha avó, por exemplo, nunca teve terreiro, então a coisa era meio caseira mesmo. O É, terreiro era a casa mesmo. Arredava uma mesa aqui, uma cadeira exato, lá. empurrava para lá, empurrava para cá, é, tomava um passe, conversava, o preto velho vinha, falava com a família, e depois ia embora. Então, essa foi a infância, né, que eu tive. Então, sempre lidei com a parte espiritual naturalmente, né? E aí chegou a parte da adolescência, a gente dá uma afastada e vai viver a vida, né? Pelo menos comigo foi assim, e só fui voltar a frequentar, esporadicamente até frequentava, mas só fui voltar mesmo para Umbanda através aí do nosso amado pai Rubens Saraceni, Pô, que porque legal.
Se não fosse ele, com certeza não tinha voltado, porque as experiências, as coisas que a gente vai vendo na religião, a gente vai vendo cada coisa que vai deturpando, né, os mistérios divinos, e a gente vai ficando com receio, né, de visitar certos terreiros. O fato é que o Pai Rubens trouxe tanta coisa bacana aí pra gente. Quando eu peguei o Guardião da Meia-Noite e comecei a estudar e ler, eu falei, olha, encontrei, é aqui. E aí muitos de nós assim, né? Foi uma sucessão de fatos, né, que me levaram à magia divina, né? Juntamente com a minha esposa, a gente passou por alguns problemas mediúnicos dela. Ela teve um começo de mediunidade conturbada, até foi um dos principais motivos de eu me aprofundar cada vez mais nos estudos. E depois que eu conheci a magia divina, irmão, tudo mudou. Assim, Tu tem graus já, né? São 31 graus da magia divina abertos, né, contando com a magia divina de Exu. Então eu tô fazendo os últimos, estou fazendo a magia divina de Exu e a Águas com a Fátima. Ela vem aqui no nosso templo quinzenalmente, aulas, né? Então, tá sendo sensacional. Mas essa história, a história do templo começou no colégio, irmão, no Colégio de Magia Sol, que a gente fundou com o propósito de estudar a magia, especificamente estudar a magia divina. Então, a gente leciona a magia divina, já abrimos vários graus, a ideia é abrir todos os graus no futuro. Então, irmão, vamos dizer que a minha veia aí na magia tá pau a pau aí com o meu sacerdócio de Umbanda. Tu fez os graus de magia aí no Rio mesmo, não? Desculpa? Tu fez as tuas iniciações na magia aí no Rio mesmo? Tem magia divina aí? Sim, tem um magniciador, se chama André Costa. Eu fiz quase todos os graus com ele, fiz 20 graus com eles e alguns irmãos, né, que iam abrindo, eu fui fazendo. Na época que eu comecei, não era de 2 em 2, hoje é de 2 em 2 e tem muitas, vamos dizer, limitações em relação a isso, mas na época você podia fazer 3, 4, você podia fazer o quanto você conseguisse assimilar, né? Aí cabia cada... a ter 4 junto, puxado, né? Muito puxado. Eu também cheguei a fazer 4, mas aí depende de cada um. Quem se dedica aí full time consegue. O fato é que com o estudo da magia divina me levou a me aprofundar cada vez mais, a entender melhor a espiritualidade e cheguei ao Claudião, né? Cláudio Ricomini, e aí a Umbanda Sagrada ficou cada vez mais forte no meu íntimo. A gente teve uma afinidade de imediato. A gente conversa muito sobre magia, sobre Umbanda Sagrada, sobre o Pai Rubens. Então, só fez crescer. E aí, né, só tem um caminho, né, irmão? Quando você se aprofunda muito e acumula muito conhecimento, é natural. O conhecimento o fluir do conhecimento é natural. Você não guarda, o conhecimento não serve para guardar para você. Então você acaba que começa a falar com o irmão, falar com o outro, daqui a pouco já tem uma sala de aula, já era, irmão. A gente já está dando aula. E tu traçou esse objetivo aí, era o que tu queria fazer e traçou o objetivo e foi. Sim, eu adoro, amo dar aula, da magia, amo dar aula. Hoje a gente tem algumas turmas de desenvolvimento mediúnico, né? É um trabalho bem parecido com o que você realiza aí no Sul, e fico feliz de ver também que você pegou essa ideia do curso de desenvolvimento mediúnico de 2 anos e está botando para frente. Muito bom isso, irmão, porque você consegue trabalhar com um grupo por etapas, então é sensacional. E consegue fazer um grupo muito bem preparado, né? Esse modelo é um modelo que eu acho que foi criado pelo Cláudio, a espiritualidade dele, e dá muito certo, porque tu imagina, né? Embora em 2 anos ainda falte assunto, não consegue abordar tudo, mas o médico
progredir que ele tem uma gama de conhecimento que, às vezes, eu sempre digo que tem umbandistas, que a gente deve respeitar os mais velhos, mas que estão em 10, 15, 20 anos na Umbanda, mas eles não conseguem absorver o tanto de conhecimento que em 2 anos um aluno de um desse absorve. E é algo que ele Verdade. vai despertar o conhecimento, porque ele vai querer mais, isso é notório, o aluno, quando ele começa por essa porta, ele vai querer mais, e é algo que é para o resto da vida. O conhecimento é a única coisa que ninguém rouba da gente, né? É verdade. E nesse esquema, nesse formato, né, que é coisa do Cláudio isso, tá? Esse curso de 2 anos, ele pegou a teologia de Umbanda e a teologia de Umbanda sagrada, pelo menos aqui no Rio, não é comum vingar cursos de longa duração, tá? Aqui. Então, eu fiquei muito receoso quando eu trouxe esse formato aqui para o Rio, né? Mas o curso, ele flui muito leve, porque você pega a teologia de Umbanda Sagrada e vai diluindo no curso inteiro. Tu dá uns 3, 4, pode até chegar a 5 meses ali de aula teórica e depois já vai mesclando com a prática e o aluno se sente cada vez mais estimulado, porque você fala hoje, dá uma aula sobre caboclos e chega e vai fazer uma gira de caboclos. Você vai dar uma macia de Pai Oxalá, na semana anterior você dá uma aula de Pai Oxalá. Então, nossa, é muito bom para o aluno e para a gente também que aprende. Com certeza. Cada aula a gente aprende também muito, né? As informações vêm, tu revê aquilo que tu já tinha estudado há alguns anos e reaflora aquilo, né? Então é fantástico. Vamos ver uma pergunta do meu irmão, o pessoal que quiser mandar alguma pergunta, daqui a pouquinho a gente entra no tema da live. Estamos a Lê Macedo, irmã lá de Caçapava. Temos a opinião de vocês no auge do despertar. O que tu acha, Lu? O auge do despertar, o pique do conhecimento, a expansão da consciência, né? Sim. Eu acho que sim, eu acho que a Umbanda vem mudando, né? O Pai Rubens Saraceni, para mim, ele foi um grande renovador da religião, né? E isso tem tudo a ver com um despertar, mas um despertar coletivo, né? Um despertar da comunidade umbandista. Então a irmã está totalmente correta quando ela fala essa questão do auge do despertar, porque toda a base teológica que o Rubens trouxe, tudo isso que a gente estuda da aula, tudo isso que a gente aprende na magia divina, vai só fortalecendo a nossa capacidade de compreender tudo ao nosso redor. E a nossa religião vai fortalecendo a nossa religião. Então, com certeza, a gente está aí no ápice do despertar, mas muita coisa, a gente ainda vai fazer muita coisa aí para melhorar cada vez mais, né? Eu estava lendo esses dias, relendo na realidade, o livro Os Templos de Cristais, porque eu dei magia das pedras agora há pouco tempo, e aí durante a aula me veio aquela salve pai Cláudio, salve, salve. Será que a gente consegue hoje junto ou não vai rolar? Vamos tentar aí, Cláudio. Entra aí, vamos tentar. Faz horas que a gente tenta fazer live com 13 e não rola. Eu fiz uma live com o Cláudio essa semana, foi muito bom. Uma irmã me mandou até um zap, eu acho que foi ontem, mandando, o Cláudio passou aquele trabalho com a beterraba, já fiz, aí me mandou a foto no WhatsApp. Estou super feliz. Então eu reli o livro e me recordei, eu já tinha falado isso em algum momento, mas não me lembrava, que tem ali nesse livro, o Rubens fala sobre o veneno da cobra, né? Ele até dá uma cobra específica da África, uma cobra negra, eu não me recordo agora o nome da cobra, que quando os cientistas conseguirem sintetizar e descobrir o que está naquele veneno ali, existe cura para doenças, inclusive a AIDS, câncer, AIDS, ou seja, a literatura do Rubens, embora a gente fale que a teologia de Umbanda, ela trouxe um conhecimento para a vida. Mamba Negra, exatamente. Ou seja, é uma dissecação, se não me engano, da cobra inteira. Eles vão encontrar ali
remédio para muitas doenças, ou seja, daqui a alguns anos, 20, 30, 40, sei lá, alguém vai ler esse livro, um cientista, um biólogo, vai ler e vai, opa, né? E vamos lá mexer nessa cobra aqui. E aí, quando vê, acha o remédio para uma doença que há anos a gente vem lutando contra. Então, tem muitas coisas na teologia que não são só sobre Umbanda, é sobre a vida. Né? Veja só. O pai Rubens era amparado, né, espiritualmente por todos esses mestres, Descartes, aquele livro das energias. Nossa, traz tanta coisa de física quântica, de conhecimentos extremamente refinados, né, que uma pessoa normal que não teve uma formação acadêmica nesse campo do conhecimento jamais poderia falar sobre o que ele De forma alguma. antigo, né? Agora tem um reeditado, outra vibe, né? O antigo, não sei se você Não chegou tem. a ler, Não. Livro das Energias, né? É maravilhoso esse livro, né? Então ele deixa um legado para a vida da gente, a gênese da criação, aquilo não é só para um bandista, aquilo é para todos nós, para todas as pessoas entenderem onde é que vieram, qual o processo que eles passam, que todos nós passamos, e para onde vamos de uma forma muito clara. Ou seja, o Rubens era um ser mistério. E aí essa questão dos chás cósmicos e universais, né? E para muitos umbandistas, isso ainda é algo, digamos assim, inexistente. E aí, irmão, que parada é essa de orixá cósmico aí, e essa atuação? Um bandista, vamos dizer que, apesar de ser muito claro no livro do Rubens, apesar de na teologia estar bem explicadinho, os umbandistas têm dificuldade de compreender a função do orixá universal e do orixá cósmico. Vamos dizer que essa questão do orixá cósmico e do universal, eles se complementam, mas cada um num polo energético diferente. O universal atua no polo positivo, então são orixás irradiantes, atuam no polo positivo, vamos dizer que são amparadores do próprio sentido da vida que eles representam em si. Então, um Pai Oxalá, ele é um amparador, ele é o próprio sentido da vida da fé, né? Ele é o mistério da fé em si mesmo. Em si. E a Mãe Logunã, que seria, estou falando aqui na primeira linha de Umbanda, que é o primeiro sentido da vida, que é a fé, a Mãe Logunã é um orixá cósmico ativo, que lida com aspectos negativos no campo da fé. Aqueles que se desequilibraram, e o desequilíbrio é tanto positivo quanto negativo. E o que seria isso? O desequilíbrio positivo é o fanatismo religioso. O desequilíbrio negativo... Tem um bandista fanático, né? Tem muito um bandista fanático. Exatamente. E o desequilíbrio negativo é a falta de fé. Que muitos irmãos... E quando a gente fala de fé, é uma coisa muito mais ampla do que a gente falar sobre... eu vou no terreiro de Umbanda, eu vou pedir a benção do caboclo, do preto velho, eu vou acreditar na palavra que ele está falando. Não é isso. A fé é algo muito maior, né? E que inclui, por exemplo, a nossa religiosidade, a nossa fé em nós mesmos, a confiança, né? Confiança. Então, muitas não acreditam nem no próximo, né? Tiveram desilusões amorosas, desilusões de amizades, e elas acabam criando um muro, uma redoma, e elas não conseguem ter fé na outra pessoa. Elas também estão desequilibradas nesse trono, né? Com certeza. E se a gente for falar aqui nas 7 linhas da Umbanda, são 14 orixás e eles se subdividem exatamente em cósmico e universal. Então a gente pode até fazer um bate-bola aqui rápido sobre os orixás. Pode começar aí com o Pai Oxalá e eu vou seguindo você. Vamos lá. Então, Pai Oxalá, o maior orixá da Umbanda, todos conhecem, todos os terreiros cultuam, muitos ainda na figura sincrética de
Jesus Cristo, embora a gente conheça hoje e saiba que Jesus Cristo, na grande realidade, foi um trono que se humanizou, e Jesus Cristo seria filho do Pai Oxalá, né? Ele era a representação do amor e da fé divina, né? Então, Jesus Cristo, nós podemos dizer que é uma representação humana dos mistérios de Pai Oxalá. Pai Oxalá, Senhor dos espaços, Senhor da criação dos mundos, né? As lendas africanas falam da incumbência que Oxalá recebeu de Olorum para criar o mundo. E aí tem aquela lenda de Exu também, né? Que Oxalá passa por Exu, não o oferenda, e Exu, como é o senhor da magia, faz com que Oxalá tenha muita sede, beba aquele vinho de palma e durma. E aí Exu entrega para Odudua, que é um orixá também que está assentado no trono da fé, embora na Umbanda Sagrada nós não o cultuemos, mas sabemos que ele ali está. E Odudua cria o mundo e Oxalá depois recebe a incumbência de criar o ser humano com o sopro da vida. Então Oxalá é o senhor de criação dos mundos. Dentro do terreiro de Umbanda, quando nós abrimos a nossa gira, a gira ela é uma representação da gênese da criação, né? Então nós cantamos para Exu, que é o senhor do vazio, depois nós cantamos para Oxalá, que é o senhor dos espaços. Muito bom, irmão. Falar da mãe Logunã, né? Que é uma orixá que faz par energético, vibratório, com Pai Oxalá no campo da fé, né? É uma mãe que lida com aspectos negativos da fé, como eu falei, desequilíbrios, tanto positivos quanto negativos. É uma mãe que atua de forma ativa na vida dos seres, né? Então vamos dizer que Pai Oxalá irradia o tempo todo para quem quiser receber as irradiações dele. Se você fechar o olho agora e mentalizar o Pai Oxalá, você vai receber aquela energia cristalina, luminosa, cétupla, que é a característica dele. Vai atuar com uma energia congregadora, uma energia fortalecedora do teu íntimo, né? Isso vai te iluminar verdadeiramente. Agora, a Mãe Logunã, diferente disso, ela atua quando há necessidade, quando ela identifica no seu filho, né, que somos todos nós, um desequilíbrio e especificamente no campo da fé. Então ela vai com as suas ondas atemporais, a gente pode falar aqui até do tipo de ação que ela faz, descristalizadora, desmagnetizadora, e não há uma coisa complicada, eu não estou falando bonito não. Desmagnetizar e descristalizar é apenas fazer uma diluição daquelas, vamos dizer, aquelas ideias que já estão cristalizadas, consolidadas na sua mente, que você considera que é algo verdadeiro e que está paralisando sua evolução. Então a mãe vem, descristaliza, desmagnetiza isso e faz você enxergar um novo campo e se fortalecer no campo da fé, principalmente. Então essa é a atuação dessa mãe. Eu sempre dou um exemplo, que eu acho que é algo, a gente tem que usar coisas do dia a dia para que as pessoas entendam, né? Então, quando eu dou aula sobre o orixá cósmico universal, eu dou exemplo que o orixá universal é como as ondas do rádio, né? A gente agora está nessa live aqui e uma estação qualquer de rádio segue funcionando, nós não estamos conectados a ela. Perfeito, irmão, exatamente isso. A rádio segue com a programação 24 horas e a gente conecta ou não. Quando nós nos conectamos, nós estamos absorvendo a radiação que é emanada o tempo todo pelo orixá universal. E quando a gente se desconecta ou a gente bota lá numa sintonia um pouquinho chiada, nós entramos na estação do orixá cósmico que vai nos redirecionar àquela estação que seria a estação original. Então, muito durante as nossas existências, desligamos o rádio. E aí o orixá universal, o orixá cósmico vem lá e nos coloca de novo em sintonia, né? Em algum momento a gente, por diversas razões, se bloqueia a receber essas vibrações universais e entra o orixá cósmico. Até por isso, essa live tem tudo a ver com o momento atual que a gente está vivendo, né? Porque eu percebo isso, todos, né? Todos os nossos irmãos de egrégora, que os médios, sacerdotes ou não, qualquer
frequentador, qualquer umbandista está sentindo uma energia diferente, vamos dizer, no seu entorno, no planeta como um todo. Há uma energia que dificulta e bloqueia um pouco essa nossa conexão. E por que isso? O medo, a angústia, tem tanta coisa acontecendo por causa desse momento, e isso dificulta realmente a gente sentir essas energias dos orixás universais, e a live é por causa disso, porque os orixás cósmicos estão muito mais presentes no momento atual. Isso acontece por vários momentos na criação, né, e na nossa vida. Logicamente, nós temos que tomar o cuidado necessário para manter o equilíbrio, mas muitas vezes foge, né, do nosso domínio. E aí o orixá cósmico está ali para isso, para nos realinhar sem que nós possamos recebermos ainda a atuação de um Exu executor, de uma força mais punitiva, né? Então o orixá cósmico ele tem como função não deixar com que tu caia mais vibratoriamente. Ele tenta te colocar para cima. O Kumino, ele dá um exemplo nas aulas dele, que aqueles balões que tem aquele gás hélio, né? Que o balão sobe, né? Então, os orixás universais é aquele balão que te puxa para cima. E o orixá cósmico seria pedras amarradas ao teu pé. Então, quando tu vai quebrando as pedras, ou seja, quando tu vai acertando aquilo que está em desordem, o orixá universal, que é o balãozinho de hélio, vai te puxando para cima. Mas se tu deixar a pedra inteira e for esvaziando o balão, que seria o orixá universal, tu vai cair. Isso tem tudo a ver com as ondas vibratórias, né, desses dois orixás. É muito importante, por isso que eu falo, a gente está falando de Umbanda aqui, mas muito do conhecimento que eu posso acrescentar ou contribuir aqui para o nosso diálogo veio lá da magia divina, irmão. Veio lá da magia divina, das 7 chamas sagradas, de outros graus que eu fiz. Então, sensacional, assim, por exemplo, as ondas vibratórias dos orixás universais, preponderantemente, né, são de ondas vibratórias constantes, temporais, e dos orixás cósmicos são de ondas vibratórias ativas, são de ondas vibratórias que têm que não são constantes, que são atemporais, né? Então, nossa, é muito bacana. Né? A magia, lógico, a teologia muda a vida da gente, mas a magia divina me fez entender muito a atuação dos guias, né, dos orixás na nossa vida, o porquê e como que eles utilizam todo esse encanto que a Umbanda nos traz, né? Então vamos lá, Mãe Oxum. Eu ia falar para você não falar da Mãe Oxum. Eu ia falar da Mãe Oxum, vou deixar o filho de Oxumaré falar de Oxumaré, né? Então tá certo, vai lá. Mãe Oxum, então. Mãe Oxum, uma orixá universal, orixá muito cultuada, né, na nossa religião. Todo mundo chama a mãezona da orixá do ouro, né? Talvez seja um aspecto muito humanizado dessa mãe. O fato é que ela é uma mãe universal, é uma mãe passiva, ou seja, irradia a todo momento, a todo instante, essa energia amorosa, conceptiva, agregadora, fazendo com que as coisas se juntem, né? A energia agregadora é isso, juntar, né? Diferente do Pai Oxalá, congregadora, que é juntar com um propósito, juntar para fazer algo em comum, um objetivo. A Mãe Oxum junta, agrega, desde o hidrogênio com oxigênio para formar água, e desde nós, eu e mais eu e você, para a gente fazer essa live aqui. Então, a Mãe Oxum, uma orixá amparadora do amor. Então, ela é o próprio sentido do amor na vida dos seres, né? Então, eu vou passar a bola aqui para o orixá cósmico, que é o que, inclusive, pode ser muito trabalhado nesse momento que a gente está vivendo, não? Pai Oxumaré tem muito trabalho, eu acho, né? Porque um dos campos que a gente mais ser negativo é o campo do amor, né? Perfeito, sempre falo isso. A gente ser negativo, o ser humano é muito emocional, embora a ciência diz que nós somos seres animais racionais, nós somos muito emoção.
Quando a gente fala eu, a gente expressa o interior da gente. Então a gente tem muita dificuldade de lidar com as emoções. E quando nós estamos negativados no campo do amor, ou seja, nós fugimos daquele amor incondicional, nós entramos no campo das paixões enlouquecidas, né, da posse, e não do amor. A gente tem muitas pessoas que querem possuir o outro, mas não realmente amam. E é importante salientar que ninguém dá aquilo que não tem. Muitas pessoas não têm amor próprio e elas querem amar o outro. É impossível, tu não tem um amor contigo. Como é que tu vai amar outra pessoa? Eu vejo muitas pessoas que a gente atende colocarem na vida, na pessoa do seu relacionamento, seja homem ou mulher, a sua felicidade. Ou seja, aquela pessoa fica com um peso muito grande nas costas, porque ela, além de ser feliz por ela mesma, ela tem que levar a felicidade ao outro. E é o amor, a felicidade, é algo que nós temos que ter conosco e depois compartilharmos, né? Pô, eu tenho que ser feliz comigo mesmo, com como eu sou, com a pessoa que eu sou, com as coisas que eu faço. E compartilhar esse amor com outra pessoa. Aí sim, nós teremos um amor sadio. Mas grande maioria das vezes não é isso que acontece. As pessoas querem posse, subjugar o outro, desde da mãe que não deixa o filho criar asas e ter a sua vida profissional, amorosa. Né? Amar é se renovar no outro. Exatamente. Assim como o homem que muitas vezes subjuga a sua esposa e não deixa ela estudar, porque ela é só dele. Ou seja, isso não é amor. Isso é uma pessoa que está totalmente negativada nesse campo. E aí, Pai Oxumaré entra com as suas ondas diluidoras e renovadoras, transmutando essa pessoa e colocando essa pessoa sobre um novo prisma, né? Uma das grandes representações de Pai Oxumaré é a cobra. Por quê? Por que a cobra? Nós temos lendas africanistas, porque Pai Oxumaré não é tão cultuado na Umbanda. O mestre Rubens traz esse culto para a Umbanda de uma forma mais embasar. A cobra, ela de 6 em 6 meses, de tempo em tempo, ela troca de pele, ela renova, né? Ela deixa todo aquele passado para trás e pega uma roupagem nova, ou seja, há momentos na nossa vida em que nós precisamos deixar o passado e não olharmos para trás e termos uma vida nova. Essa é a função do Pai Oxumaré. É diluir o nosso negativismo e trazer uma renovação, deixar certas coisas para trás e olhar para frente. Outra representação é a própria serpente de Dan, que é a serpente que engole o próprio rabo, né? Ou seja, mostrando que a vida é cíclica, nós temos ciclos na nossa vida e esses ciclos são de renovação, né? Então, As próprias crianças na Umbanda são a representação da renovação divina, né? Em que o ancião se renova no novo, o ancião se renova no infante, né? Passando sua experiência, seu saber. Então é lindo falar de Oxumaré. Nossa. Pai Oxumaré é o Senhor do arco-íris divino, as cores no mundo só existem porque existe Pai Oxumaré. Ele é o Senhor do arco-íris, é o Senhor da alegria, é o Senhor das cores. Por isso que muitas vezes a gente fala, olha, tá precisando colocar cor na tua vida. O que é cor? É alegria. É alegria. Exatamente. O Pai Oxumaré é o Senhor da alegria, é o Senhor do arco-íris divino, é o Senhor das 7 serpentes sagradas. O Pai Oxumaré é o Senhor da renovação. E esse momento, para todos nós precisamos renovar a nossa vida, renovar os nossos paradigmas, renovar os nossos dogmas, renovar as nossas atitudes. Então é um momento em que o Pai Oxumaré vem a muito bom grado, né? Exatamente. Eu vou começar falando aqui de Oxóssi, senão eu vou deixar o filho de Oxumaré aí. A live vai ficar toda de Oxumaré. Só no pai. E eu, filho de Oxóssi também, então vou falar bastante desse pai. É um pai universal. Por que a gente está fazendo esse bate-bola, na verdade, para quem está entrando agora? O tema da live é orixás cósmicos. Mas como falar de orixás cósmicos sem entender os universais? Então você precisa ter essa dupla visão, entender os dois lados. Por isso que a gente está fazendo isso, entendeu? Oxóssi, vou falar do pai Oxóssi.
é um grande pai, é o pai do conhecimento, né? É um pai que faz par energético, vibratório no campo do conhecimento, com a mãe Obá, né? Ele rege sobre a expansão divina. Então, tudo que tem a ver com expansão, crescimento, multiplicação. As pessoas falam que ele é o pai da abundância. Não deixa de estar correto essa afirmação, porque ele realmente é um pai multiplicador, é um pai que tem o arquétipo do caçador, né? O caçador é aquele que vai ao encontro do seu objetivo e traz, o senhor da inovação, que traz o que precisamos, né? Então, por que ele é o pai da expansão? Ele é um orixá vegetal, tem essa característica de expandir, direcionar, são as ondas vibratórias desse pai. O pai Oxóssi é um pai que atua no nosso corpo energético, nosso corpo físico, muito no chakra frontal, aqui, que é aquele da expansão mesmo da consciência, do entendimento. Mas vamos dizer que existem duas fases no campo do conhecimento. A fase do aluno é aquele que precisa fixar, concentrar o conhecimento, e vamos dizer que é um aspecto positivo da nossa mãe Obá, né, de auxiliar na compreensão, de afixar todo esse conhecimento. Mas tem a fase daquele que já entendeu, se compreendeu e adquiriu o conhecimento suficiente para expandir. Então, ele é o arquétipo também do doutrinador, do professor, né? Esse é o nosso pai Oxóssi. Acho que todos nós temos um pouquinho de Oxóssi, né? Aquele que se dispõe a ensinar o que aprendeu, tem um pouquinho de Oxóssi. É algo natural, porque o conhecimento, a vibração, né? É como se você quisesse guardar dentro de um pote algo que fica expandindo e cresce continuamente, que é o conhecimento, a energia do conhecimento. Então você não consegue segurar, você tem que abrir e fazer a coisa expandir. Então um conhecimento dentro da gente, em algum momento você vai sentir vontade de passar adiante, né, de ensinar. Antes da gente falar de Obá, deixa eu dar uma rodadinha aqui, tem filhos da casa aqui, salve a Josi, a Grace está aqui. Lá, quem mais está aqui? O pai Marcos Ribas também entrou, salve pai. Quarta-feira a gente vai bater um papo também. Jane Franca, boa tarde, boa tarde. Eliane Pacheco, boa tarde, irmão, salve, irmã. César, salve, pai, acho que deve ser filho da casa. César Deu. Vamos lá. Uma barbaridade. Marta, filha da casa. Vários. Espero que o pessoal aí do outro lado esteja à vontade, porque eu estou num bate-papo super tranquilo. A gente precisa combinar mais, irmão. Muito bom. Com certeza. Acho que a gente vai, enquanto Umbanda, né, após essa situação, nos praticarmos muito por esse sentido. A gente está estreitando laços, né? Isso é muito, muito importante. Sim. Rafael Zancanaro, meu irmão lá de sacerdócio, salve irmão de Porto Alegre. Júlia, boa aula, obrigado, Júlia. É isso aí, é um bate-papo na realidade, mas professor de macumba tem que falar sobre macumba, não adianta, né? Vamos lá, então. Mãe Obá também não é uma orixá muito cultuada dentro da Umbanda, e mais no Candomblé. Mãe Obá faz par vibratório com orixá ativa e cósmica com o pai Oxóssi. Mãe Obá é a senhora da concentração, senhora da sabedoria, senhora da verdade, senhora das raízes, né? Oxóssi é a mata, Obá é a sustentação da mata. Assim como nós hoje estamos aqui batendo um papo sobre Umbanda, sobre teologia, nós precisamos de um embasamento para podermos falar isso. E esse embasamento, essas raízes, essa base, quem nos traz é Mãe Obá, a senhora da sabedoria, ou seja, em todos os sentidos da nossa vida, porque todos os tronos se entrecruzam, a gente precisa absorver, afixar o conhecimento.
Só que um conhecimento guardado só para si é como uma fé sem obras, é morto. Uma fé sem obras é uma fé morta. Um conhecimento guardado só para si, ele não vale a pena. Imagine só se o mestre Rubens tivesse guardado tudo o que a espiritualidade trouxe para ele, só para ele, né? Olha o que nós estamos perdendo enquanto comunidade, enquanto umbanda. E aí, muitas pessoas se negativam nesse sentido. São pessoas extremamente inteligentes, pessoas que têm uma capacidade de absorção, de afixação de conhecimento muito grande, porém elas não expandem, elas não colocam para fora, elas guardam para si, muitas vezes por querer dominar um grupo de pessoas com seus conhecimentos, e aí cai no campo negativo de Manhobá, que muitas vezes pode trazer até uma demência para a pessoa, né? Com certeza. Pessoas que muitas vezes nascem com problemas aí, não psicológicos, mas problemas cognitivos, mentais, muitas vezes caíram muito nos domínios negativos de Manhobá, de Xumirim, enfim, aí muitas vezes pode vir até com algumas demências, ou seja, pessoas que usaram o seu conhecimento para subjugação de outras pessoas de forma muito negativa. Usar o conhecimento para algo negativo, ou seja, usar muitas vezes o conhecimento para a criação de uma arma letal, de uma arma biológica, de algo que vai negativar muitas pessoas. E aí Manhobá concentrando aquela pessoa em si mesma. E ela, talvez, numa outra encarnação, ou nessa mesma, ela não consiga, nem tendo vontade mais de colocar para fora, ela não consegue. Ela se enraiza, ela se... não é que capitaliza o termo, mas ela se... agora me foge a pedra da Manhobá, que é madeira fossilizada, né? Ela acaba entrando no processo de fossilização, de empedramento. É um ostracismo de si próprio, né, na verdade. Exatamente. O pai Rubens falava muito da Manhobá na questão de utilizar seus conhecimentos errados, deturpar os conhecimentos no campo religioso. É uma mãe que atua bastante, apesar de ser uma mãe do conhecimento, ela atua muito no campo da fé, no campo religioso. Porque, bom, não preciso nem falar que tem muito sacerdote utilizando do seu conhecimento aí para dominar, enfim, isso aí, tem tanto exemplo aí. Sabe de uma coisa, irmão? Eu, no templo, pelo menos a cada 2 semanas eu recebo alguém que fala assim: irmão, eu estava num terreiro de Umbanda, e eu quis sair, e eu fui lá pegar minhas coisas, e o sacerdote, a sacerdotisa, não deixou. E aí, obviamente, não precisa nem falar o que fez com as coisas, né? Então, e eu vejo isso direto. Então, a gente vê uma combinação absurda. Mais uma vez, cai no campo de Manhobá porque você está utilizando o teu conhecimento de forma errada, no campo religioso, né? Tentando dominar. Só, né? Isso deve acontecer com todo sacerdote que se propõe a ensinar. Muitas pessoas, às vezes, estão num terreiro, elas gostam, elas amam aquele terreiro, só que elas querem beber de uma fonte nova, elas querem conhecimento. E muitas vezes o terreiro que ela está é um terreiro de luz, é um terreiro bom, que lhe faz bem, mas ela quer beber mais, ela quer ganhar o mundo. E aí ela quer começar a estudar. E aí aquele sacerdote, aquela sacerdotisa, acaba se negativando quando vê isso e diz: não, se tu quer estudar, então tu fica lá, aqui tu não fica. Ou é lá, ou é aqui. É isso. Já caiu, né? Já caiu em Manhobá, entra com tudo, né? Verdade. Então vou falar do nosso pai Xangô, né? Que também um orixá muito conhecido, né? Vamos dizer que se eu for num terreiro, tiver 100 médios, principalmente masculinos, né? Homens, vão ter 30 ou 40% filhos de Ogum, mais 30 ou 40% filhos de Xangô, alguns filhos vão ter filhos de Oxóssi, e aí um pouquinho de Obalua, um pouquinho de Omulu, quase nada de Obaluaê, e o Xumaré, bom, você muito é exceção. raro, né? É muito raro.
O fato Muito é bom. que maior quantidade de filhos de um orixá, o seu culto é mais amplo. Então, por Pai Xangô ter uma quantidade tão grande de filhos, seu culto é enorme. Então, falar de Pai Xangô, às vezes, é chover no molhado, mas é importante a gente esclarecer acerca do que o Pai Rubens falou sobre essa divindade, sobre o orixá Xangô, que é um orixá universal, é um orixá com uma energia passiva que, mais uma vez, irradia para tudo e todos quem se sintonizar com ele, amparando o equilíbrio. Ele é um orixá equilibrador. Ele é o próprio equilíbrio Da da criação, né? criação. Exatamente. Então, ele atua muito com a energia equilibradora, graduadora. As pessoas me perguntam, que energia é essa graduadora? Que fator é esse graduador? Graduador é aquele que vai colocar cada coisa no seu lugar. Então, por causa de Pai Xangô com a sua energia graduadora, que eu tô vibrando negativo e desencarno, o meu magnetismo negativo vai me levar automaticamente às faixas vibratórias negativas. E se eu estiver vibrando positivamente, se eu estiver equilibrado, né, eu vou ser, vamos dizer, automaticamente conduzido às faixas vibratórias positivas. Essa daí é a graduação. Ele gradua cada ser positivo, negativo, né? Então, Pai Xangô, na verdade, é o equilibrador da criação divina. É um pai que é muito presente nas questões aí, vamos dizer, judiciais, e as pessoas vão muito nesse foco, né? Estou com problema na justiça, vai lá, pede o Pai Xangô. Eu sempre falo para as pessoas, se você realmente acha que está sofrendo uma injustiça, tem algum problema muito sério, vai na Mãe Oroiná. Vai na Mãe Oroiná, poxa, ela é a orixá cósmica. Se você estiver sofrendo uma injustiça, vai na Mãe Oroiná, né? Então, eu adoro falar sobre algumas pedras do Pai Xangô, apesar dele não ser o Senhor das Pedras, Essa é boa, né? Veio, todo mundo fala que Xangô é o Senhor das Pedras, né? Na Umbanda tradicional, as pessoas se confundem, até porque ele vem naquele arquétipo, né? Assim, parece que ele ou está segurando o machado ou está segurando duas pedras. Não sei se vocês já pensaram nisso, mas o orixá, quando vem em terra, ele manifesta, ele vem ali para distribuir o axé dele, para distribuir suas ondas vibratórias. Então, isso daqui é a onda vibratória do Pai. E ninguém fala isso, né? É impressionante. Então, eu falo do Pai, da questão das pedras, por quê? Porque existem pedras que ajudam no nosso equilíbrio, como, por exemplo, a jaspe, o olho de boi, né? Algumas pedras que ajudam a gente, né, trabalhando o nosso próprio equilíbrio. Então, o Pai Xangô é aquele que fortalece e ampara o nosso equilíbrio. Mas se você estiver desequilibrado, se você estiver se sentindo desequilibrado por algum motivo, aí é outra mãe que vai entrar em campo. Que é essa mãe que o meu irmão vai falar agora, Oroiná. É importante ressaltar também que o ponto de força de Xangô é na pedreira, na montanha, porque a gente não tem vulcão aqui, né, irmão? Porque ele é um orixá ígneo, né? Se nós tivéssemos vulcão aqui, a gente ia estar fazendo oferenda lá na beira do vulcão, né? Exatamente. Eu estava falando, até perdi o ponto. O Pai Xangô ele é confundido como o Senhor das Pedras, mas não é, ele é o Senhor do Fogo. Então, a Senhora das Pedras é Mãe Oxum, né? Isso. E ninguém consegue, porque ela é a Senhora dos Minerais. Então, nem falou o Cláudio, né? O Enem macumbístico lá, muito macumbeiro ia rodar lá no Enem macumbístico, né? Verdade, irmão, verdade. Bom, Mãe Oroiná, assim como Mãe Logunã, são orixás cósmicos e seus cultos foram abertos. E é importante entender isso, culto aberto, não inventado, pelo mestre Rubens Saraceni. Esses dias eu vi uma live com irmãos, de um outro segmento da Umbanda, e eu não gosto assim, de opinar negativamente, ou seja, contrário ao que as pessoas estão escrevendo ou falando, porque eu acho que a live da pessoa, o perfil da pessoa, ela fala o que ela quer. Mas
bateram tanto em cima da tecla de muita gente está criando orixá novo. Aquilo ali me incomodou de um tamanho, irmão, que eu tive que falar. Falei, olha, irmão, criar algo novo é uma coisa, agora revelar, abrir um mistério é outra coisa. Né? Eu acho que o mestre Rubens ele fez isso, ele abriu o culto, né? Então, Mãe Oroiná, nós não tínhamos na Umbanda, e nem nos cultos afros, uma mãe ígnea, uma mãe do fogo. E mestre Rubens Saraceno, através do pai Benito de Aruanda, assim como tínhamos uma mãe do templo, que é Logonã, ele abre o culto à Mãe Oroiná, que faz par vibratório com o pai Xangô. Esse culto pode ser que em algum momento da criação já tenha sido aberto, porque ela foi já conhecida com outros nomes e por outras culturas, assim como os demais orixás. Mas por algum motivo esse culto se cristalizou, se deixou e agora recolheu e agora foi aberto novamente. Desculpa interromper, irmão. Acho que o problema que aconteceu maior foi do uso do nome, só isso. Foi colocar Egunitá. Se já viesse com o nome Oroiná, não dava tanto problema. Estava tudo resolvido. O pessoal do Candomblé não ia reclamar com o pai, entendeu? O irmão fala isso porque tem uma das qualidades de Yansan no Candomblé, é a mãe Yansan Egunitá, que é uma Yansan do fogo. E não é a mesma, embora o terreiro que mãe Oroiná ou Egunitá não é cultuado, as suas filhas são identificadas como filhas de Yansan. É um pouco parecido o arquétipo, a qualidade, mas há mudanças, né? Enquanto Xangô é o fogo abrasador, o fogo que aquece, Mãe Oroiná é o fogo que consome. Então, com seu fogo divino, ela consome todo o negativismo nosso, os nossos desequilíbrios, a nossa irracionalidade. Então, quando nós nos negativamos no campo da justiça, no campo da razão, é Mãe Oroiná, o fogo divino, que vem fazer essa transformação na nossa vida. E o fogo de Mãe Oroiná é aquele fogo energizador. Então, os irmãos que às vezes estão aí desanimados, né, cansados, para baixo, né, sem energia, bora lá fazer um banho com calêndula, um banho com hibisco, um banho com folha de pitangueira, para a Mãe Oroiná, que vai trazer aquela energia, né, aquela energização para o teu campo espiritual. É uma grande mãe, eu gosto muito de trabalhar com essa mãe, porque o fogo divino é algo assim como a fênix, né? Tira a gente às vezes das cinzas e nos transforma. Então, Mãe Oroiná eu acho fantástica, ela é sincretizada com Santa Sara Kali, por isso essa ligação, né, ela é regente da linha dos ciganos, né? Por isso tem toda essa ligação da fogueira cigana e tudo mais. É Mãe Oroiná que traz esse aspecto ígneo da criação. A Mãe Oroiná é muito temida no astral, né? Pelos eguns, né? Pelos seres negativados, né? Muito temida, porque ela é o fogo devorador. Então, é um fogo que consome. Então, quando você abre uma mandala... O fogo se alimenta do negativismo, né? Exatamente. Você abre uma mandala da Mãe Oroiná na sua casa para fazer uma purificação e só basta um giz branco, uma pemba branca. Vai lá no livro, a Escrita Mágica Simbólica do Pai Rubens, a Iniciação à Escrita Mágica. Você vai pegar uma mandala da Mãe Oroiná, fazer só para você, para sua casa. Isso daí você pode fazer, abrir para uma purificação na sua casa. Eu posso te garantir que você vai começar a sentir uma outra energia, né? Porque a Mãe Oroiná, eu adoro trabalhar com a Mãe Oroiná e o Pai Rubens gostava muito de trabalhar com a Mãe Oroiná. Marcos, eu não tenho essas ervas, falou, bora lá pegar uma casca de laranja lá que tem na cozinha, irmão. Vai lá, é simples, né? Sim. Verdade. Vou falar então do nosso Pai Ogum, né? Mais uma vez, um orixá muito, muito, muito cultuado. Tá cheio de filhos de Pai Ogum, né? A maior parte dos filhos aí como frente, de Pai Ogum, né? Não são briguentos, né? Não gostam de arranjar confusão, mentira isso. Eles, na verdade, são ordenadores e líderes natos, né? Então, essa é a verdade, né? Então, são ordenadores. Pai Ogum é o senhor da ordenação divina, ele é a própria ordenação divina.
ordenador, também direcionador, potencializador, um pai vigoroso, né? Então, muitas plantas e ervas de proteção, você anda pela rua, você pode, o dono do comércio pode não ser um bandista, não entende nada, o cara não é um bandista, não entende nada, nem sabe que Ogum existe, mas ele tem uma espada de São Jorge, uma lança de Ogum lá na porta dele, dando a proteção. Por quê? Porque uma coisa já está no inconsciente coletivo, irmão. É uma erva, uma planta de Pai Ogum que tem uma característica o quê? Cortadora, protetora. Então, bom, com uma simples vela vermelha ou azul de Ogum, azul índigo, né? Pode até usar azul escuro, não tem problema, branca. Você acende em frente à espada de São Jorge, que está plantada lá, pede para o Pai Ogum imantar, cruzar e consagrar aquela espada de São Jorge, proteger a sua casa. Eu não tenho dúvidas que aquilo vai... Se você só está olhando com uma espada de São Jorge, você tem que ver no lado etérico. Nossa, se multiplica, né? Cerca o seu espaço. Então, as pessoas já têm isso, né? Você pode andar aí na rua que você vai ver à vontade. O Pai Ogum talvez seja o pai que tem as maiores hierarquias, né? Espirituais, naturais, divinas. Ele começa desde os orixás intermediários Oguns, né? 7 do alto, 7 do meio, 7 do embaixo. São 21 guardiões celestiais e, vamos dizer, suas hierarquias enormes vão chegar até aqui os nossos caboclos 7 espadas, nossos caboclos Ubiratão, tem tanto caboclo, tanto Exu, o Exu Tranca-Ruas, que é o maior... mais sagrado, né? Na década de 90, o pai Rubens Saraceni informou que já nessa época tinha mais de 600, 700 mil espíritos dentro da hierarquia de Tranca-Ruas, hierarquia espiritual. Então, imagina hoje, já passa aí dos milhões aí de Tranca-Ruas. Então, por isso que vocês veem aí tanto Tranca-Ruas. Se você for numa gira de Umbanda, se não tiver um Exu Tranca-Ruas, aí complica. Eu até volto. Com certeza. Eu dei aula de Ogum agora há pouco, estava gravando para a turma. Legal. Estava falando de Ogum. E aí, quem faz paro vibratório com Pai Ogum, antes eu vou falar aqui aos irmãos que estão online, daqui a pouquinho nossa live vai cair, porque vai vencer o tempo, a gente vai conectar novamente. Então os irmãos retornam, a gente tem 1 hora de live, ela cai e a gente retorna. Aos irmãos que são seguidores do Templo Escola de Umbanda Ogum EG, por favor, sigam lá o irmão Bruno, @Templo Escola 7 Pedreiras. Né? Vai lá, segue o trabalho do Bruno, e os irmãos que são seguidores aí do Templo Escola 7 Pedreiras, sigam o nosso templo também, @Templo Escola Ogum EG, para que a gente possa estreitar esses laços, que é o que nós estamos fazendo aqui. Então, acho que a gente vai ter 1 minutinho aqui, irmão. Vou encerrar e vamos conectar novamente. Vamos, claro. Estamos saindo e já retornando.